Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estamos aqui para mais uma aula. Então, vamos começar? Você sabe aí que na matemática existem apenas 4 operações, não é verdade? Pois hoje eu vou apresentar para você que nunca viu e vou relembrar você que já conhece a quinta operação matemática. Como assim quinta operação? Exatamente, a quinta operação. E o nome dela é potenciação, mas calma que de 9 ela não tem quase nada, tá? Você vai ver como é simples, muito simples. Então, acompanha aí essa situação. E doido, pode jogar bola? Posso não, cara, tenho que fazer minha tarefa, ó. Tarefa? Tarefa de quê, hein? De matemática. Ah, bom, matemática é fácil demais, só besteira. Ai, tu é bom em matemática, sei. Bom não, eu sou ótimo. Vou me responde essa daqui, ó. Pera aí, ó. Pode mandar. Um prédio tem 4 andares. Cada andar tem 4 apartamentos. E cada apartamento tem 4 quartos. E cada quarto tem 4 janelas. E cada janela tem 4 vidros. Quantos vidros tem nesse prédio? E aí, fala aí. Oi, mãe. Tá, tô indo, viu? E Carol, posso te ajudar agora não, depois eu ajudo aí, viu? É que minha mãe tá me chamando, tá? Valeu, tchau. E você aí de casa? Dá uma ajudinha aí, vai. Então vamos tentar ajudar aí nosso amiguinho, né? Que pediu ajuda do outro colega e ele inventou a desculpa aí para poder não ajudar. Então você aí vai ajudar. Então vamos colocar aqui, o problema dele era esse aqui, ó. Um prédio tem 4 andares, cada andar com 4 apartamentos e cada apartamento tem 4 quartos. Cada quarto tem 4 janelas e em cada janela há 4 vidros. E a pergunta, quantos vidros tem nesse prédio? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer essa conta e já eu volto, ok? E aí, você conseguiu ajudar o nosso colega? Será? Será que você acertou? Será que você somou tudo aí? Rapaz, vamos lá. Então, olha só. O que nós vamos fazer? Vamos separar por partes. Olha, aqui está dizendo que tem 4 andares e que em 4 andares, em cada andar tem 4 apartamentos, não é isso? Então, veja que só nessa situação aí, eu tenho 4 andares, cada um tem 4 apartamentos, então eu tenho 4 vezes 4, 16 apartamentos, ok? E em cada apartamento tem 4 quartos. Meu Deus, são 16 apartamentos e em cada um tem 4 quartos. Então a gente tem que descobrir quantos quartos tem. Então é 16 apartamentos vezes 4, que dá 64 quartos. E em cada um desses 64 quartos, a gente tem ali, ó, 4 janelas. Então, olha o tanto de janelas que a gente tem, 256 janelas. E em cada uma dessas janelas, meu pai do céu, tem 4 vidros, 256 janelas, e aí eu vou multiplicar por 4, que é exatamente para saber o total de vidros, que tem aí 1024 vidros. Ufa, conseguimos resolver. Olha, ao invés de esmiuçar essa continha desse jeito, nós poderíamos armar ela aí dessa forma aqui, concorda? Olha só, 4 andares vezes 4 apartamentos, vezes 4 quartos, vezes 4 janelas e vezes 4 vidros, que vai dar 1024. Essa foi a conta que a gente fez, né? A gente foi multiplicando por 4 e por 4 e por 4, até encontrarmos aí o total de vidro. Bem, aí eu pergunto para vocês, o que tem de interessante nesse cálculo? O que você acha, hein? O que você me diz? Exatamente, tem interessante, olha só, que eu estou multiplicando o mesmo número várias vezes, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cálculo aí da página anterior, olha só, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá igual a 1024.
Olha, vocês estão vendo que essa conta aí fica grande, né? Fica chato às vezes ficar repetindo aí esse 4 vezes 4 vezes 4. Então, que tal a gente escrever essa multiplicação aí de uma forma mais resumida? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, nós vamos pegar esse 4 que está sendo multiplicado aí várias vezes, vou escrever ele aqui, ok? E aí eu conto quantas vezes esse 4 está sendo multiplicado por ele mesmo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Está sendo multiplicado 5 vezes. Então eu escrevo esse 5 aqui em cima, olha só. Assim, elevadinho aí, a gente diz lá no interior, atrepado no 4, né? Ali em cima, tá? E pode escrever ele um pouquinho menor que o número 4. Bem, e essa forma de escrever aí esse 4 e esse 5 aí atrepado, a gente vai ler assim, ó. 4 elevado a 5. Nós vamos, a princípio, a gente pode ler desse jeito, tá? 4 elevado a 5, né? E o resultado, 1024 vidros. Beleza. Essa forma aqui, gente, de escrever, essa forma que a gente escreve com esse 5 elevado, né? Esse 4 embaixo, é isso aqui que a gente chama de potenciação. Ou seja, potenciação nada mais é que a multiplicação de um mesmo fator repetidas vezes, tá? Algumas vezes, depende aí de cada situação. Então vamos lá. Outro exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês algumas continhas só para a gente formalizar, ok? Olha só, a gente tem aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Ufa! Veja que aqui está escrito numa forma de multiplicação. Então, vamos transformar essa forma de multiplicação numa forma de potenciação? Vamos lá. Primeira coisa, a gente pega o número que está sendo multiplicado. Nesse caso, é o 2, ok? E aí eu conto quantas vezes esse 2 foi multiplicado. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu coloco ali em cima, olha só. Exatamente. Esse 2 é o número que eu estou multiplicando. E esse 7 é quantas vezes eu tive que multiplicar esse número 2. Quantas vezes eu tive que repetir ele, tá? A gente vai ler 2 elevado a 7, ok? Vamos fazer essa continha aí, só para a gente saber quanto é que dá? Beleza. Então, eu vou pegar aqui o 2 elevado a 7 e vou resolver essa continha. A gente já viu que 2 elevado a 7 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes, tá? Não é 2 vezes 7. É o 2 multiplicado por ele mesmo por 7 vezes. E aí, eu vou fazer essa conta. Começando do comecinho aqui, ó. Vou fazer primeiro 2 vezes 2, que é quanto? Exatamente, 4. Agora eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar ali, ó, por esse próximo 2 aí. Que dá quanto? 4 vezes 2? 8. Exatamente, então eu coloco aqui o 8. Agora esse 8, olha só, eu vou multiplicar por esse outro 2. 8 vezes 2, 16. Muito bem. E ainda tem aquele outro 2 ali, ó. Então eu vou pegar esse 16, multiplicar por esse 2 também, que vai dar quanto? Exatamente, 32. Ainda tem outro 2, professor. 32 eu vou pegar e multiplicar por ele. Dá quanto? 64. E aí, esse 64, ufa, vou multiplicar ali por aquele último 2, que vai dar quanto? 128. Legal, né, gente? Então, chegamos aí ao resultado, você vê que eu fui multiplicando, tá, gente? Potenciação é isso, eu vou multiplicando o mesmo número. Então, o que a gente pode concluir? Exatamente, 2 elevado a 7 é igual a 128. Tem gente que confunde e faz assim, 2 vezes 7. Só que 2 vezes 7 é 14. E a potenciação, gente, é a multiplicação pelo mesmo número, nesse caso aí, por 7 vezes, ok? Que deu 128. E é só isso? Claro, é só isso. Gente, matemática é muito fácil, tá? É sempre muito fácil. Então, vamos lá. Olha só, assim como todas as operações, a potenciação também tem os seus elementos, né? Lá na adição, a gente tem que os elementos dela são parcelas
né, os números que a gente está somando, a gente chama de parcelas. E o resultado é soma ao total. Na multiplicação, a gente tem os fatores e o resultado é o produto. E assim também em todas as operações. Na potenciação, a gente também tem os elementos. Vamos pegar aí o nosso exemplo anterior, 2 elevado a 7 igual a 128. Olha só, o 2, né, a gente vai chamar de base, ok? O 2, nesse caso, porque eu estou pegando esse exemplo, a gente vai chamar de base. E o que é a base de uma potenciação? Bem, a base de uma potenciação é o número que vai se repetir, é o número que vai ser multiplicado ali, né, que vai multiplicar-se. No caso aí, a gente tem o 2, que foi multiplicado por 2, por 2, por 2, por 2, várias vezes. Esse 7 aí, olha só, vai ser chamado de expoente. Prestem atenção, o nome do 7 aí é expoente. E o que é o expoente de uma potenciação? É o número que indica quantas vezes eu vou repetir aquela base. Quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Nesse caso aí, você viu no exemplo anterior que o 2 foi se repetindo quantas vezes? 7 vezes. Eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 por 7 vezes, tá bom? E esse 128, ele vai ser chamado de potência, ok? O 128 é a potência, ou seja, o resultado é que a gente chama de potência. Então, quando tem uma questãozinha lá que diz assim, calcule o valor da potência, ou seja, ele quer saber qual é o resultado daquela potenciação, tá bom? Você viu aí? A potenciação nada mais é do que uma multiplicação, né? Só que uma multiplicação onde os fatores são todos iguais. Você vai multiplicando sempre o mesmo número, tá? Então, não tem nada de difícil. Agora é hora de praticarmos. As próximas questões que vão vindo aí é para você se adaptar, se acostumar com essa linguagem, tá? Então, pratique, tá? Tempinho aí em cada questão para você tentar na sua casa. Beleza, agora é a vez de vocês. Olha, é bem simples, tá? Como sempre. Aqui a nossa ideia, nosso objetivo dessa aula de hoje é a gente saber identificar dentro de uma situaçãozinha o que é uma base, o que é um expoente, tá? Lembrando, base é o número que vai se repetir e expoente é o número que indica quantas vezes a base foi repetida, tá bom? E o resultado que a gente chama de potência. Então, o objetivo de hoje é apenas esse. Vamos lá. Eu trouxe aqui essa questãozinha muito fácil. Complete o quadro abaixo com as informações que estão faltando. Então, tá aí, olha só. Na primeira coluna tem aí F de potência. O que é esse F de potência? É forma de potência, tá? É a potenciação. Na segunda coluna, a gente tem a base e na terceira coluna, a gente tem aí o expoente. O que eu quero que vocês façam? Olha só, nós temos aí, e está faltando aí algumas observações, estão vendo? Tem lugar que não tem base, tem lugar que o expoente não tem, tem lugar que é a forma de potência. Então, cada situação aí está faltando alguém. Eu quero que vocês separem. Por exemplo, nessa primeira aí, ó, 3 elevado a 4. Quem é a base? Aí você coloca ali na base. Quem é o expoente? Aí você coloca ali no expoente quem é quem, tá bom? Tempinho para vocês, é muito rápido, eu sei que vocês vão conseguir. Volto já já, viu? E aí, gente, estou de volta e eu sei que vocês conseguiram porque vocês são demais, né? Nós aqui da prefeitura temos aí excelentes alunos e eu tenho certeza que vocês também conseguiram. Então, vamos lá. Nesse primeiro, 3 elevado a 4, quem é a base? Claro, o 3. É o 3 que está embaixo, né? O número de baixo é a base. É por isso que o nome é base, porque está embaixo. E esse 4 aí, é claro, é o expoente. Essa foi moleza. Agora, olha esse outro aí. Eu sei que a base é 5 e eu sei que o expoente é 3. Então, está faltando ali a forma de potência. Como é que fica? Você sabe? Muito bem. 5, que é a base, e o expoente ali em cima, 3. 5 elevado a 3. Ah, olha só.
Quando o expoente é 3, a gente vai ler assim, ó, 5 ao cubo, ó, ok? 5 ao cubo, e vocês já aprenderam aí nas aulas anteriores o porquê disso. No outro, nós temos aí, ó, forma de potência 7, mas não tem expoente, tá vendo? Nossa, não tem expoente. E a base está ali vaga e está dizendo que o expoente é 2. Ah, está dizendo que o expoente é 2. Então vamos completar? Beleza. A base é 7, já tem lá, e o expoente é 2. Pronto, completei ali o que estava faltando. Você acertou? Muito bem. No próximo, nós temos aí, ó, tá parecendo que um expoente, né? Ali um zero, que tá assim meio altinho. E tá dizendo aqui que a base é 4. Ah, então eu completo ali, a base é 4 e o expoente é 0. Pronto, completamos aí o nosso quadro. Vamos ao exemplo 2, diz assim: em cada situação, escreva na forma de potenciação. Forma de potenciação é aquela que tem a base e o expoente. Vamos lá. No exemplo A, nós temos aí, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. No exemplo B tem esse aí. No exemplo C, nós temos esse. E no exemplo D, nós temos esse aí. Vou dar um tempinho para que vocês façam, ok? E aí, terminaram? Claro, né? Vamos lá. Na letra A, nós vamos escrever aí na forma de potenciação. Primeiro, vamos escrever a base. A base é o número que está se repetindo. Nesse caso, quem está se repetindo é o 3, ok? E quantas vezes esse 3 está se repetindo? Muito bem, 4 vezes, ou seja, o expoente aí no caso é 4. Lembrando, expoente é o número que indica quantas vezes eu vou multiplicar aquela base, né? Nesse caso aí, são 4 vezes. Olha que moleza. A resposta é só essa. Como é que eu leio isso aí? 3 elevado a 4. Muito bem. Vamos para a letra B? Olha, na letra B, temos primeiro que determinar aí quem é a base. Veja que base, mais uma vez, é o número que está se repetindo. No caso aí, é o número 1. E quantas vezes esse número 1 está se repetindo? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente vai ser 6. Lembrando mais uma vez que expoente é o número que indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma, né? Na letra C, a base é 7. Tá vendo aí? É o número que está se repetindo. E o expoente é quantas vezes essa base se repetiu, que a gente sabe, claro, 2. Então, 7 elevado a 2. E aqui eu paro para falar mais uma curiosidade, olha só. Quando o expoente é 2, ou seja, quando está elevado a 2, a gente lê assim, ó, ao quadrado. Então, aí a gente lê 7 ao quadrado, tá bom? Na letra D, nós temos aí 0 vezes 0 vezes 0, que a base, claro, é o 0, que é o número que está se repetindo, e o expoente é quantas vezes essa base foi repetida, que é 3. Então, a resposta, 0 ao cubo. Acertaram todas, né? Claro que sim. Então, palmas para vocês aí que acertaram todas as questões. Mas também vamos combinar, né, gente? Essa daí era muito fácil. Bem, vamos a mais um exemplo. Agora o contrário. Eu quero que vocês escrevam na forma de produto. Professor, o que é forma de produto? É forma de multiplicação. Os exemplos aqui, olha só, estão na forma de potência, estão vendo aí aparecendo, e eu quero que vocês escrevam na forma de produto, na forma de multiplicação, ok? Vou dar um tempinho para vocês e volto já já com a resposta. Então vamos lá, essa também, por isso que foi rápido, porque é muito fácil, né? Letra A, 2 elevado a 5. Vamos mais uma vez lembrar aí o que é base e o que é expoente. No 2 elevado a 5, a base é 2, o expoente é 5. Quem é que vai se repetir?
A base, ou seja, o 2. E quantas vezes esse 2 vai se repetir? 5, tá lá dizendo no expoente. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Precisa resolver? Nessa questão aqui, não. Está pedindo apenas para a gente escrever na forma de produto. Então, tá aí. Essa é a resposta. Na letra B, temos 6 elevado a 4. Ou seja, base 6, expoente 4. Quem é que vai se repetir? O 6. Quantas vezes? 4 vezes, professor. Então, eu vou ter 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Pronto, só isso. Na letra C, nós temos 0 ao quadrado. Ou seja, o 0 é a base, o expoente é 2. 0 que se repete por 2 vezes. 0 vezes 0. Moleza, né? E na letra D, 10 ao cubo. Ou seja, base 10, expoente 3. O 10 que se repete por quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Muito bem, eu sei que vocês acertaram. Parabéns aí para vocês. Olha só, agora no exemplo 4, está pedindo para calcular o valor das potências. Lembra que eu falei ainda há pouco? O que significa calcular o valor das potências? Significa resolver, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a letra A. Olha, eu peguei aí os exemplos da questão anterior, tá bom? A letra A, 2 elevado a 5. A letra B, 6 elevado a 4. A letra C, 0 elevado a 2. E a letra D, 10 elevado ao cubo. E aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Gente, não erra, tá? Olha só, não quero ver ninguém fazendo 2 elevado a 5, 2 vezes 5. Não é, ok? É 2 vezes 2 vezes 2, repetindo aí o tanto de vezes que o expoente está dizendo. Então, para não confundir, é bom primeiro a gente escrever aí na forma de produto. Já estou dando dica demais, tempo para vocês. Vamos lá. Vamos fazer a letra A. 2 elevado a 5 quer dizer que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E como eu falei aí na dica, é bom que a gente escreva a princípio aí a forma de produto. E aí a gente vai multiplicando, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, essa é a resposta. Teve gente que mandou aqui no grupo do WhatsApp para mim, botou foi 2 vezes 5. Olha só, 10. Não é, gente, não é 2 vezes 5, tá bom? É o 2 multiplicado por ele mesmo. Não confunda nunca, 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 tá bom? Como diz o meu filho, confunda nunca não. Aproveitar para mandar um beijo para ele, abraço aí para o meu filho Guilherme, que está assistindo com certeza essa aula. Na letra B, nós temos 6 elevado a 4. Não é 6 vezes 4, por favor. É 6 que se repete, que se multiplica, né, por ele mesmo, por 4 vezes, do jeito que está aí. E daí você vai multiplicando, tá bom? Vamos lá. Ó, nessa daqui eu fiz diferente, só para você ver as possibilidades. Eu vou multiplicar esses dois primeiros 6 aí, 6 vezes 6 é 36, e os dois últimos também vão dar 36. Então, é a mesma coisa de eu fazer 36 vezes 36. Deixa eu pegar aqui minha calculadora, fazer a continha. Ah, olha só, 36 vezes 36, 1.296. Vamos à letra C, que diz o seguinte, 0 ao quadrado. Olha que moleza, 0 vezes 0, que dá quanto, gente? 0.
Muito fácil. Aliás, é isso mesmo. Olha só, quando a base for zero e o expoente for qualquer número a partir de 1, o resultado sempre será zero. Quando a gente tiver 0 elevado a zero, aí nesse caso são outros 500, tá? Quando 0 elevado a zero, a gente chama na matemática de indeterminação. E mais para frente, com certeza, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então, quando o expoente for a partir de 1 e a base for zero, o resultado sempre é zero. Vamos fazer agora 10 ao cubo. 10 ao cubo a gente já viu aí que é 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000. Olha que fácil. Ah, gente, tem uma dica para vocês aqui, ó. Não diga para ninguém que eu contei, tá? Quando a base é 10, o resultado vai ser um número, né, que tem a mesma quantidade de zeros que tem lá no expoente. Olha ali, ó. Tá vendo que o expoente é 3 e lá a resposta é 1000, tem 3 zeros? Então sempre vai seguir essa lógica. Se o expoente ali fosse 5, a resposta seria um número começado com 1 e 5 zeros. Isso é muito massa, gente. Matemática é muito fácil, viu? E não podia faltar, claro, o nosso desafio, e esse eu quero ver. Diz assim, ó: nossa árvore genealógica é composta a partir de nós da seguinte forma: tem eu, depois, antes de mim, vieram os meus pais, antes dos meus pais, os meus avós, antes dos meus avós, os bisavós, e antes dos meus bisavós, os meus trisavós, e antes dos meus trisavós, meu Deus do céu, tá aqui enrolando a língua, os meus tetravós. Nossa, e vem mais gente antes disso, mas vamos parar aí porque eu não sei mais nem como é que chama. E a pergunta é: quantos tetravós uma pessoa tem? E agora, quantos tetravós uma pessoa tem? Essa é uma questão de potência também, tá bom? E esse desafio aí é para vocês. Opa, voltamos. Tava aqui contando para saber quantos tetravós eu tenho, né? Eu tive, mas deixa pra lá. Bem, mas tem uma dica para vocês. Olha só, lembre-se que todo mundo tem um pai, uma mãe. Eu, um pai e uma mãe. Meus pais, cada um deles também tem um pai e uma mãe, que são os meus avós. Os meus avós também e assim por diante, tá? Essa é a dica, mas eu não vou dar a resposta para vocês. Vai ficar como tarefa para casa, tá? Então você faz, mostra pro seu professor e ó, capricha aí no resultado, tá bom? Por hoje é só, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, gente!